Você escolhe ter razão ou ter paz e ser feliz? Bom dia, boa tarde, boa noite. Papo Quântico da Gigi. Segunda, quarta e sexta, às 8h08 da manhã. Bom dia para quem está entrando. Que delícia estar aqui com vocês nessa quarta-feira, geladinha. Não tanto quanto ontem e anteontem, que estava assim, um terror, né? Segunda-feira parecia que a gente tinha entrado dentro da geladeira. Hoje já deu uma melhorada. O sol ontem brilhou o dia inteiro, esquentou um pouco. E aí, me conta, diz que final de semana vai gelar mais ainda. Estado de São Paulo vai, né, dar daquelas rajadas de vento no litoral. Vamos ver o que vai dar. Mas seguimos, né? Sigamos. Avante. Meus amores, até ontem, segunda-feira, né? A gente estava tendo um papo quântico muito interessante e surgiu na conversa, até com a Roseli, a questão da gente escolher, né? Largar a mão de ter razão, de ser o todo-poderoso, a toda-poderosa, a dona e o dono da verdade. Gente, esse papo de ser dono da verdade é um saco. Eu já fui assim. Já. Posso falar do que eu quiser aqui. Eu conheço todas as nuances. Dona da verdade, que sabe tudo. E você aí? Você está escolhendo ter razão ou ter paz e ser feliz? Eu escolhi ser feliz. Ter razão, para mim, não é mais a minha praia. Nossa, deixa eu abaixar um pouquinho esse telefone aqui. Então, assim, ter razão não é mais a questão. Isso é uma questão do ego, né? A gente acha que tem que predominar a nossa vontade, né? O que a gente quer que seja. Controladores. Nós somos um bando de controladores. Né? Nós queremos controlar tudo e todos. Agora, escolher ser feliz é outro babado, é gostoso demais. Gente, tudo é um interessante, apenas um interessante ponto de vista. Tudo é ponto de vista. Não adianta. Essa máxima do Axis é a mais pura realidade. Ter razão ou ser feliz. Você poder escolher a cada momento. Você falou que tem que relaxar e contemplar. Explique isso, por favor. Sim. Explicar, relaxar e contemplar a vida. Ser um observador, largar a mão de querer controlar a cena, de achar que você pode controlar o outro, a boca do outro, o que ele pensa, a vida do outro. Nós adoramos, né? Nós adoramos. Não, você tem que fazer assim, assado. Não é assim? Não é assim que a gente faz? Mulherada controladora, socorro! Tem que pedir socorro mesmo. Bom dia, bom dia, bom dia. Para quem está entrando, o Papo Quântico da Gigi hoje você escolhe ter razão ou ter paz e ser feliz? Eu estou escolhendo ter paz e ser feliz já há muito tempo. Resolvi faxinar a casa hoje que o tempo está mais quentinho. Bora viver esse dia lindo, isso mesmo. Em meio a uma faxina, tem coisa melhor do que chegar no final do dia, sua casa está toda levinha, né? Limpou um monte de energia, aí toma um bom banho, de preferência de boldo, da cabeça aos pés, zera tudo, dá bastante pó de pó, que vida que segue. É muito gostoso, né? Então, meus amores, quando a gente escolhe não ter mais razão, deixar que o outro tenha o ponto de vista dele,
siga a vida dele, siga as escolhas dele, seja ele quem for. Filhos adultos, né? Criança diferente, mas filhos adultos, não interfira. O que soltaram aqui? Deixa eu ver. Minha neta de 4 anos chama... Ai, ai. Ô, Márcia, eu acho melhor você marcar uma sessão comigo e a gente conversar isso aqui. Papo muito pessoal. Vamos conversar isso dentro de uma sessão para a gente ressignificar tudo isso, né? É escolha do outro, né? O outro escolheu diferente. Escolho ter paz 1000 vezes. Os últimos 3 anos me transformaram. Vou tomar esse banho. Muito bom, muito bom. Márcia, vamos combinar, né? Entra em contato aí, vamos agendar um horário para você. Esse assunto aqui, não. Muito pessoal, né, amor? Vamos tratar disso, assim, com outros pontos de vista. Vamos ressignificar tudo isso, liberar. Que isso gente, uma das coisas que mais machucam a gente na trajetória, que mais nos marca, é o fato da gente achar que o outro deve alguma coisa a gente, a raiva que a gente tem do outro, né? De ter feito as escolhas deles e seguido a vida deles, né? Então, cada um de nós vamos seguir a nossa vida. Ai, ai. Assim, meu Deus, não vou falar desse assunto, não. Vamos conversar depois no fechado, né? Vamos fazer uma sessão, né, Márcia? Então, gente, quando você escolhe ter razão, você tem que gastar uma energia gigantesca para poder controlar toda a situação e você ter razão. É muita energia que você gasta, meu amor, para ter razão. Agora, você ter paz e ser feliz, né? E você descobrir que as pessoas têm as suas próprias escolhas, suas próprias preferências. Permitir que o outro faça a bagunça que ele quiser fazer, né? Em termos sistêmicos, quando você tem alguém que está ocupando um lugar que não é dele, essa pessoa, ela vai ter, a vida dela, né? Fica bastante difícil. E eu já vi pessoa perder a saúde por estar no lugar de ser chamado de uma coisa que não era. Então nós temos, quem tem conhecimento sistêmico sabe que um padrasto, uma pessoa que está ocupando ao lado de um parente, né, de um avô, de uma avó, de uma mãe, de um pai, que mudou, né, mudaram as parcerias dos relacionamentos. Se ela é chamado de um papel que ela não representa, chamado de pai, mãe, avô, avó, tio, que não é, o papel dela não é aquele, essa pessoa está lascada. Eu já vi gente perder a saúde mental por causa disso. Então, tá fora do lugar, tá sendo considerado como tal, não tem, assim, é bastante delicado isso, tá? Mas voltando aqui nosso tema, você escolhe ter razão ou ter paz e ser feliz? Você escolhe, gente, a coisa melhor que tem no mundo é você abrir mão dos papéis. Como é que nós vamos expandir consciência sobre criar essa realidade se a gente está apegado a papéis, os nossos papéis? Se eu me torno muito apegada ao meu papel de terapeuta, ao meu papel de mãe, de avó, de não sei o que lá, síndica do prédio, né? Tem de tudo, né? Nós nos identificamos muito com os papéis. E esses papéis não são a nossa realidade.
é só uma peça que está sendo encenada. E a gente tem que prestar muita atenção nisso. E quando a gente entende que é uma peça, nós podemos mudar também de papéis um pouco em alguns aspectos, né? A gente pode escolher participar de outras peças que estão sendo representadas, né? A gente criar laços, criar novos relacionamentos, possibilidades. Porque quando a gente quer preencher a nossa vida com a vida dos outros, não é uma coisa que funciona muito bem. Eu sempre falo com as pessoas que vão envelhecendo, que o tempo vai passando e a família tomou seu rumo, todo mundo, né? Todo mundo encontrou seu próprio caminho, bem ou mal, cada um está encaminhado. Quando a gente, as mulheres principalmente, né? Que não criaram um hobby, uma área de interesse, que não tem, assim, não enxergam, não conseguem escolher uma nova área de atuação na própria vida, nem que seja um estudo, filantropia, sei lá, o que quiser. As pessoas ficam muito amargas às vezes. Ou então, insistentemente, escolhendo viver a vida, né, dos filhos, se meter na vida dos filhos. É o que a gente mais vê. Eu conheço muitas histórias assim. A pessoa tem um potencial, uma potência, mulheres maravilhosas, potentes e com aquela síndrome, né? E que o pessoal gosta de chamar síndrome do ninho vazio, esse tipo de coisa. Então, assim, a gente tem que olhar para tudo isso e perceber o ser infinito que nós somos. A gente está conectado à nossa consciência maior, fazer pedidos para o universo, pedir para o universo mostrar o caminho. O universo, me mostra o caminho, por favor. Me mostra. Universo, o que se requer para que a vida, a realização pessoal, afetiva, financeira, que eu nunca encontrei na minha vida, apareça com total facilidade, alegria, leveza? Eu peço muito para o universo, para que a realização afetiva que eu nunca conheci, que eu nunca vivi na minha vida, no geral, né, gente? Ela possa aparecer com total facilidade. E assim também a facilidade financeira, que eu ainda não conheci, que ela possa surgir, que eu possa receber na minha vida com total facilidade. O universo me mostra o caminho. E assim, a gente vai tornando a nossa vida mais leve, mais gostosa, mais plena. E parar de achar que o ponto de vista do outro tem que coincidir com o meu. Principalmente agora, nesse momento que nós estamos vivendo, que tantas possibilidades foram abertas e tem tanta gente escolhendo coisas muito diferentes do que se escolhia antigamente, né? Então, é um trabalho de formiguinha diário. A gente plantar sementinhas, áreas de interesse, coisas que a gente gosta de fazer, e a questão de contemplar.
Uma coisa que eu sou muito contemplativa. O que é isso? Eu relaxo, sento e não faço nada, teoricamente. Não estou tendo uma... Eu tenho muita atividade, mas tem alguns momentos que eu gosto de parar, sentar. Eu abro a minha janela aqui, que eu tenho um janelão enorme aqui na minha sala. Aí tem uma vista gostosa, cheia de árvores lá na frente, tudo verde. Que eu moro em chácara, né? Aí eu fico contemplando meus gatos, aquilo que eu tenho interesse. Eu deixo um espaço vazio para que minha consciência possa, né, se fazer presente e me trazer insights, clarezas, consciências. E tem que estar relaxado, meus amores. Se não tiver relaxado, não recebe. E é sutil, né? Você tem que estar relaxado para você poder fazer a leitura. Porque é muito sutil. Então, para quem está entrando, o tema da nossa live hoje é: você escolhe ter razão ou ter paz e ser feliz? A energia que nós gastamos para ter razão é gigantesca. E a hora que você abre mão de ter razão, gente, é assim, ó, você dá uma paz, mas é uma paz. Você floresce, a sua alegria floresce, o seu bem-estar. Gigi, eu era assim, contemplativa, adorei essa palavra. Escolho retomar meu eu antigo, ando muito agitada. É porque a mente, ela põe a gente para fazer um monte de coisa, o tempo todo. E a gente nós estamos com a síndrome do fazer, né? Do realizar, tem zilhões de coisas para fazer, né? Assim, nós estamos vivendo essa realidade, né? O sistema o tempo todo. E aí também tem aquela turma que também foi para o outro extremo, não quer fazer nada, né? Os pais fizeram tanto pelos filhos que os filhos não têm mais nada a fazer, que está tudo pronto, mastigadinho ali na frente dele. Né? Então, somos os pais que estragamos os filhos, né? A gente foi para o outro extremo. Então, olhar para tudo isso hoje, né, é contemplar a nossa inconsciência em paz, olhar para o passado e ver sem auto-julgamento, sem a gente se maltratar, olhar e dizer, era isso que tinha na época, era a consciência que eu tinha na época, tá tudo certo. Se fechar meus olhos e imaginar um lugar ou uma ocasião que fiquei muito feliz, é também contemplar. Sim. Traga essa energia de alegria, de felicidade, o seu momento aqui agora. Contemplar é meditar. Você pode meditar de olhos abertos ou de olhos fechados. Perceber o quanto sua mente está agitada. O quanto, assim, gente, se observar, entrar em estado meditativo é muito interessante. Para a gente poder ter mais consciência, mais presença na nossa vida. Nós estamos fanaticamente viciados, né, em pensar, fazer. E mesmo no fazer, ter um nível de consciência, de presença, para a gente poder degustar a vida, porque senão chega lá na frente, você olha assim e fala, mas eu não vivi o suficiente.
Então, você degustar a vida é algo assim maravilhoso. Eu tenho aprendido muito isso. Degustar a vida. Mas assim, coisas pequenas mesmo no meu dia a dia. Eu sou grato por de fazer parte, né, da geração que tinha que se virar, exatamente. Isso me fez me tornar uma pessoa resolutiva. Não é isso mesmo, Roseli. A gente teve que se virar mesmo, porque pai e mãe davam aquilo que eles tinham para dar, né? Que era aquilo ali. E o resto era com a gente, né? E aí, agora não, os pais dão tudo, entopem. Os filhos estão entupidos. Né? E não são as crianças, não. Tem pessoas jovens, pessoas maduras que estão entupidas de tanto receber. E não consegue gerar nada na própria vida. Criar nada. Então, tá tudo certo, mas não há realização. Se você não cria sua própria vida, não há realização. Se você tá que nem aquele... como que chama o... É tipo assim, se você ainda tá andando em cima do casco, né? Agarrado ao casco da tartaruga mãe, da tartaruga pai, familiar... Você não tem a sua casa própria, você não tem a sua vida própria. É uma escolha também? Sim, tá tudo certo, tem nada errado. Mas você não vai se realizar em termos profundos, verdadeiros, que é um gostinho muito bom, né? Você dar conta da sua vida é uma delícia, é muito gostoso. Embora muitos hoje, né, não tenham esse gosto, né? Esse prazer. Maravilhoso você ter sua casa, suas coisas, pagar suas contas e dar conta da sua vida. É muito legal. É uma realização, né? Faz parte da vida, né? No reino animal você vê, né? Os bebês estão ali, a mamãe cuida, e a mamãe ensina tudo, e chega uma hora que eles vão para a vida adulta e eles vão formar a própria família, né? Eles podem até permanecer vivendo em comunidade juntos, mas eles vão ter o seu próprio clã, sua própria família, né? Então, assim, você tem animais mais gregários, né? Que ficam mais juntos, em bando, pela própria defesa e sobrevivência, e outros que vão formar seu núcleo familiar, porque é em outro território, né? E todo esse conhecimento que você passa diariamente a nós e nos cursos vem agregando muita leveza e facilidade. Gratidão. Obrigada, Roseli. Obrigada. Você é maravilhosa. Foi muito bom aquele curso final de semana, né? Gente, esse final de semana, sábado, domingo, eu dei o curso. Eu gravei, né? O curso Criando com as Forças Invisíveis, que eu gravo uma vez por ano. Foi tão leve, tão gostoso. Viver sem ter que ter razão e soltar o controle é vida, exatamente. Soltar o controle. Pega o controle, joga ele, quebra ele todo, destrói ele, fica cuidando da sua própria vida. É muito bom, gente. É bom demais. Bom demais. Vocês não fazem ideia do quanto que é gostoso. Então, você se realizar. Eu tive várias oportunidades na minha vida de me realizar. Mas, assim, eu me realizei mesmo, tenho me realizado nos últimos anos, com mais plenitude. Porque eu entendi, na prática, que só quando eu coloco as minhas habilidades, a minha força, a minha potência, a minha capacidade, fazer o
O que eu mais sei fazer bem nessa realidade, colocar isso na prática e me tornar uma árvore que dá frutos. Então, o meu trabalho, né, com tudo isso que vocês sabem, né, que eu venho desenvolvendo expansão de consciência, eu me preparei para isso a vida inteira, mas eu nunca me realizei plenamente. E nos últimos anos eu tenho me realizado, isso tem me trazido nossa, gente, é florescer na vida, é gostoso. E o universo inteiro sorri para você, o universo inteiro te pega assim, e ele abre, cada vez ele abre mais portas, mais possibilidades. E essa plenitude não tem preço, não tem preço, ela é divina, é maravilhosa. Bom dia, bom dia, bom dia para quem está entrando. O tema da nossa live hoje é: você escolhe ter razão ou ter paz e ser feliz? Eu escolho ter paz e ser feliz. Gente, sem paz não dá para viver, né? Não dá para viver. Tem que ter muita paz. Eu sou da paz. E aí, assim, isso, tenho sido às vezes muito criticada, né, assim, os humanos não suportam, né, os humanos não suportam ver você bem, feliz, tranquilo, e você escolhendo paz e ser feliz, porque os humanos, eles têm que ter razão o tempo inteiro. Os humanoides, quando eles descobrem que são humanoides e que podem abrir mão de ter razão, deixa eles terem razão à vontade e vai viver a sua vida, é a melhor coisa do mundo, né, Roseli? Melhor coisa do mundo. Você vai, gente, sabe, você sai assim, surfando, igual outro dia eu soltei no feed aí uma moça linda surfando lá nos Anéis de Saturno, né, com aquele negócio no pé, como é que chama? Fugiu o nome aqui agora. É bem aquilo, você sai surfando, escolhendo a sua vida com total leveza. Aí eu fico com mais raiva ainda, mas tudo bem. Né? E assim, os mais próximos que você considera, você, né? Você dando frutos, derrame seus frutos sobre eles também, para que eles fiquem satisfeitos. Mas faça da sua vida algo, a sua realização, a sua potência, coloca a sua potência e sua voz no mundo, de que forma seja, não importa. A maioria às vezes fica um pouco perdido, né? Mas é bom que eles procurem achar o próprio caminho. Mas a inconsciência, dependendo do nível de inconsciência, você assistir isso, né? Muitas vezes eles se apegam a pessoas, vamos falar assim, as pessoas que têm perfil, às vezes, narcisista, né? Pessoas mais controladoras, usurpadoras, um monte de chupim disfarçado, desculpa falar assim, mas é mais ou menos isso que acontece. E muitas vezes a gente tem que tomar uma distância grande, sabe? Pra gente poder cuidar da própria vida. E quando a gente fala, você tem razão, você está certo, sim, mas isso não quer dizer ser besta, né? Isso é uma ferramenta que tem maravilhosa. A pessoa tá lá explanando, dizendo, então, não, você tem razão, você tá certo, você tem razão. Quanto mais você fala isso, mais você solta aquela energia e deixa aquela energia com aquela pessoa.
Você tá certo, você tem razão. Nossa, dá uma paz, mas dá uma paz. Aí a pessoa fica, né, feliz porque você falou para ela que ela tá certa e ela tem razão. E aí você continua cuidando da sua vida, achando o seu caminho. Simples assim. Não é para você bater de frente, não é para você se desgastar, tirar a sua paz, sua felicidade, seu bem-estar, né? Não é isso? Vamos brindar essa quarta-feira maravilhosa. Linda, deliciosa, um sol maravilhoso, que já esquentou bastante perto do que estava. Estava bem mais frio. Vamos ver esse final de semana, diz que vai gelar. Não é incrível? É delicioso. Você escolher não ter razão, ixi, e entregar a razão para o outro e dizer que ele está certo. Uau! Nossa, é assim, eu falo que é o máximo da libertação. Porque praticamente você descola, assim, o outro vai no barco dele, você fica no seu e tá tudo certo. Deixa o outro ter razão, deixa o outro fazer o que ele quiser. Uau, como pode melhorar. Cuida de você, você se escolha. Principalmente esse momento que nós estamos vivendo, quem não aprender a fazer isso, vai se lascar. Se já não está se lascando há um bom tempo. Não ter razão, a pessoa perde a força para brigar. Ou te encher a paciência, o saco. É bem por aí mesmo. Dá razão para o outro, você está certo. Eu fiz um workshop totalmente voltado para esse tipo de coisa. Já tem um tempo, eu não lembro o nome dele mais. Eu não consegui assistir desde mais cedo. Vou rever, mas já percebi que a live vai de encontro a um ótimo momento. Obrigada, para todo mundo, né? Para todo mundo. Bom dia, Gigi. Gostaria de aprender a meditar. Você tem alguma dica para mim? Ah, querida, meditar é simplesmente relaxar, sentar, fechar os olhos e procurar manter um espaço vazio, observar o quanto que a sua mente está ocupando o espaço que deveria ser da consciência. Só isso. Ficar em silêncio. Perceber que os pensamentos que estão passando não são seus. E começar a sentar, relaxar e observar a mente. Não é evitar pensamento, é simplesmente deixar eles passando assim na sua frente, igual nuvem. E perceber o quanto que a mente está te controlando, está dizendo para você que não é para você fazer isso, fazer aquilo. Quanto que você está julgando, a mente está blá, 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 blá. Sim, nós estamos em épocas que todo mundo agora está com a mente muito agitada. Se puder baixar a frequência, né, dessa mente, deixar essa mente mais relaxada, liberar ela, né? Destruir, descriar todos os pensamentos que não são seus. Pra você ter uma ideia, quase 100% que você pensa não é seu. O que você pensa, sente, emoções, é tudo do coletivo. O coletivo está agitado, está todo mundo agitado. Então, quando você para meditar, contemplar, o que acontece? Respira, baixa todas as barreiras, expande as moléculas, expande todas as moléculas. E segunda-feira eu fiz uma live e eu expandi as moléculas com todo mundo aqui. Foi bem gostoso, né? Quando você expande as moléculas do seu universo, você dá o comando, né? Tipo, baixando as barreiras, todas as moléculas do meu universo expandam, 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 expande, 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 expande mais, mais, mais. E vai mandando expandir, expandir, expandir. Chega uma hora que você fica do tamanho, você vai para fora
do planeta, do sistema da Terra e vai. Aí você fica olhando para tudo aquilo, sentindo a energia, né, de estar expandindo além dessa matrix. Isso é um exercício fabuloso. E aí você vê a pequenez do que muitas vezes o que está te incomodando, né? Algo assim, o ponto de vista do outro. Aí você vai vendo o quanto que a sua mente está medíocre, no mediano ali, né? Agitada, com coisas tão banais, né? Aí quando você vai, assim, que você expande muito, que você vai para fora, você fica ali, você vê a grandeza, você consegue ficar mais perto do seu ser infinito. E sair um pouco do teatro, né? De toda essa realidade. É a quem pertence isso. Devolvo com consciência anexada, né? Devolvo. Volte para de onde veio. Ontem eu estava com umas dores no meu corpo. Um dia inteiro, anteontem também. Eu falei, peraí. Não, isso aqui não é meu, não. Devolvo ao remetente. E fiz, 3 vezes. Acabou na hora. Eu falei, nossa, isso não era meu. Se alguma entidade que estava por aqui, sei lá o que, não importa. Acabou. É maravilhoso. É maravilhoso. A quem pertence isso. Exatamente. Se você fizer isso 3 dias sem parar, você fica completamente vazio. E assim, quanto mais você expande, usa essas ferramentas, mais você fica com a mente vazia. Fica mais vazia, sabe? Aí vem uma pessoa com a mente muito cheia, conversar ou falar com você, você olha para aquilo, você fala, nossa, eu já fui assim. Eu já fui assim. Você está pleno de si, você está presente com você mesmo. É muito legal. E você percebeu o ponto de vista do outro e está tudo certo. Você não briga com isso, você não se aborrece. Se você está se aborrecendo, aquilo é um espelho, está te mostrando alguma coisa que você tem que trabalhar aqui dentro. Simples assim. Aí eu estava vendo esses dias, passou ali ontem, eu estava vendo, acho que no Instagram, né, tem uma pessoa aí que falando, né, um monte de coisa e tal, muito ligada à política, né, e fica lá, aí mistura religião com política, vira aquela coisa que as pessoas gostam de fazer, e aquela salada, e aí a pessoa vira e fala assim, olha, você que está aí fazendo essas constelações familiares, que isso é coisa do Satanás. E tá. Aí eu olhei para o ponto de vista dele, eu comecei a rir, eu fiquei interessante esse ponto de vista. Ai. Sabe, em outras épocas podia falar, tá. Olhei e comecei a rir, eu falei, que interessante esse ponto de vista. Então, que a constelação familiar é coisa do Satanás. Entenderam? Então, assim, cada um com seu ponto de vista. Ferramentas de Access Consciousness, ferramentas de expansão de consciência, apometria quântica. Então, eu falei, eu tô lascada. Tô lascada, né? Tô lascada. Ai. Então, assim, quando você floresce e derrama os frutos, assim, aí as pessoas ficam, missão, isso, aquilo. Não tem propósito, tem nada. Você é florescer, é trazer o perfume da sua consciência maior e derramar nessa realidade.
Mas assim, ter o carinho, ter a disposição de derramar todas as horas do dia, com cada um, com cada situação, com a comida que você está cozinhando, com as pessoas que você está conversando. Não estou dizendo que você tem que ser bonzinha, não, é dizer não, com a maior tranquilidade do mundo. Devolver o remetente com a maior tranquilidade do mundo. Olhar para o ponto de vista do outro, tá tudo certo. Não enganchar com aquilo e não querer ter razão em cima daquilo. Porque o outro está errado, ele tem o ponto de vista dele. Verdade, cada um com seu ponto de vista. Quanto mais você se agita com isso, pior fica. É lógico que a gente tem sangue nas veias, né? De vez em quando tem umas coisas que a gente olha, aí eu começo a rir, eu falo, tô lascado. Ai, ai. Mas quanto mais você permite que o outro tenha um ponto de vista dele e você procura não ter nenhum ponto de vista, mais em paz você fica. Você escolhe o que você escolhe a cada momento e você escolhe uma coisa hoje, daqui a pouco eu posso escolher diferente. Eu posso estar escolhendo diferente a todo momento, a todo instante. Tá tudo certo. Tem nada demais. Eu tô aqui pensando em fazer um workshop, não sei, acho que talvez setembro, workshop assim de criação, eu não sei o nome ainda, mas é criando a sua vida grandiosa. Esse workshop, assim, vocês vão já ir vibrando para poder receber isso, que vai ser algo assim grandioso para a sua vida. Eu vou criar esse workshop, eu vou ver se eu consigo colocar uma data, que 4 de setembro eu vou fazer a live lá no Flávio Vale, no YouTube, o canal do Flávio Vale. Mais uma vez estarei com ele, 4 de setembro. E aí depois eu vou ver o dia que eu faço esse workshop, tá? Nossa, verdade, dá uma paz, você escolhe não absorver o que é do outro. Não, você tem que deixar o outro, o que é dele, o que é seu é seu. Você fica em paz. Você fica numa paz, assim, maravilhosa. E vai escolher as suas coisas, sua vida, seu caminho, o tempo todo escolhendo. Se, né, você pode escolher uma coisa hoje, amanhã, e tá diferente. Você pode escolher diferente a cada 10 segundos. Tá tudo certo. Entendeu? E está tudo certo. Sem problemas. E aí, meus amores, você escolhe, né? Ter razão ou ter paz e ser feliz? Eu escolho ter paz e ser feliz. Paz para mim é um negócio fundamental. Felicidade para mim é ter paz. Fundamentalmente. É lógico, né? As coisas acontecem, a gente fica feliz. É realização e ter paz. Nossa, isso é bom demais. Para mim isso não tem preço. O barulho da mente, das mentes, né? O barulho coletivo da mente, para mim, ele é realmente muito desagradável. Não é assim muito gostoso. É desconfortável. Muito agitado.
criando energias, situações e pensamentos que não são contribuição, degenerativos, né? Criando de forma degenerativa e não criando algo generativo. É paz e ser feliz. Não tem nada que se assemelhe a isso. Contemplar, ter paz e ser feliz. Esse papo de ter razão. E aí todo mundo na internet, cada um querendo ter mais razão do que o outro. Uau, como pode melhorar. Nossa. Chega a me dar vertigem. Ai, ai. Então você vai escolhendo seu caminho, florescendo, se conectando com o ser infinito que você é, grandioso, deixando de ser besta, deixando o outro fazer a bagunça que ele quiser na vida dele. A gente gasta muita energia tentando ter razão e às vezes nem temos. Não, como tudo é só um interessante ponto de vista, ninguém tem razão. Não existe a questão da razão. São só pontos de vista. Agora, o seu ponto de vista cria a sua realidade, né? Aí é que o bicho pega. Então, eu procuro sempre ter pontos de vista que expandam mais a minha vida o máximo possível, né? E quanto menos você tem ponto de vista, mais expande. E aí, às vezes, eu me pego tendo uns pontos de vista assim, que eu falo, uau, como pode melhorar, né? Vamos dar uns pó de porco bem grande naquilo. Hoje a live trouxe um tema importante. É bem isso, cada uma quer ter mais razão. E aí você fica competindo. É um brigando com o outro ali, as personalidades, os egos. Não, eu que tenho razão, é eu, sou eu, e fica aquele embate. Você gasta uma energia muito grande, você não tem paz. Não tem paz com isso, porque a energia está linkada com o outro, lutando, é uma energia de disputa, é uma energia de luta ali o tempo todo. Então, permita que o outro tenha o ponto de vista dele, mas você cria a sua própria vida. Tome muito cuidado com o ponto de vista que você tem. Porque esse ponto de vista está criando a sua vida, provavelmente limitando as suas possibilidades. O universo está até querendo te entregar mais possibilidades, mas ele não está conseguindo. Por quê? Porque você está definindo para ele, com seus pontos de vista, o que você pode receber, o que pode ser, o que deve ser, a forma e a estrutura. Então, essa questão, toda essa questão de separação política, religiosa, doutrinária, tudo filosófico, tudo isso foi criado para criar divisão, principalmente a questão política e religiosa. Divisão, para um virar inimigo do outro. O meu Deus é melhor que o seu. E eu vou tirar a sua vida porque o meu Deus é melhor do que o seu. Coisa de gasta mesmo. Quando eu era mais nova, perdi energia e tempo em ter a razão. Agora vejo a paz que traz deixar o outro escolher o que quer. Exatamente. Nossa, é maravilhoso. A gente fica na maior paz do mundo. Paz e amor. Vira paz e amor. Mas assim, você dizer não também por limites e tudo, em paz. Na maior tranquilidade. Você não precisa se exaltar, você não precisa estourar, nem chilicar, nem nada. Pessoas
tiram a própria vida para ter razão. É bem isso aí que nós estamos vivendo, né? No mundo, vendo as pessoas, né? Envolvidas. As pessoas que estão no lugar, né? Onde estão esses conflitos, elas gostam de conflito. Elas escolheram estar ali. E o objetivo é enfraquecer com a divisão, exatamente. Desconectados, né? Fica mais fácil de controlar. Então tá tudo assim muito fragmentado, né? A nossa consciência e tudo foi muito fragmentada. Agora é a hora da gente puxar abrir espaço para essa consciência, poder retornar ao ser infinito, né? Para a gente se conectar com o nosso ser infinito, para sair dessa loucura que fica, né? Entenderam? Vamos lá. Então, meus amores, se você escolhe ter razão ou ter paz e ser feliz, é uma escolha. Ter saúde é uma escolha. Ter paz é uma escolha. Ser feliz é uma escolha. Ter nutrição afetiva é uma escolha. Tudo é escolher o tempo todo, o universo. E vibrar aquilo, porque o universo só vai te entregar o que já é. Sim. Respeitar seu limite e deixar o outro seguir aquilo que quer. Ficar à vontade. E é gostoso, as pessoas gostam de ficar perto. Quanto mais você permite que o outro seja ele mesmo, que você não julga o outro, mais gostoso é ficar perto de você. E aí você começa magneticamente a atrair mais pessoas. É muito mais gostoso ficar perto de você, sem julgamento, do que você aquelas metralhadoras de julgamento, né? A pessoa, ela percebe o campo. Ela percebe o campo. Então, assim, a gente que faz leitura energética, né? Quando você está próximo a uma pessoa que está ali te julgando, pensando muito, né? Assim, pesado mesmo, você percebe claramente. Claramente. Então, lógico, fica mais seletivo? Fica, naturalmente, né? Você não fica achando que você vai expandir consciência, que você vai ficar, né? Com um monte de gente à sua volta. Né? Muita gente é mais seletivo mesmo, normal, natural, né? E essa escolha de ter, de não ter razão e escolher ter paz e ser feliz é fundamental nesse momento que nós estamos vivendo hoje, para que a gente possa ter sanidade mental, né? Gigi, sobre o que você vai falar no Flávio, foi lá que eu te conheci. Eu ainda não decidi exatamente o que eu vou falar. Eu estou meditando a respeito. Estou contemplando muito e isso vai estar vindo assim algumas ideias, né? E daqui a pouco eu começo a escrever um roteiro e tudo, mas mais na época que eu mando para o Flávio o conteúdo, né? O nome da live, mais ou menos, mais na época. Ainda não decidi isso. Isso é uma coisa que eu faço uma captação mesmo, né? Mas esses assuntos que eu trago aqui para vocês, né? Às vezes eu junto um pouquinho de cada um e eu provavelmente vou falar sobre essa reconexão, né? Com a fonte criadora. E aí tudo fica em torno disso. Gira em torno disso, né? Então, provavelmente vai sair por aí, sobre a reconexão mesmo, com a fonte criadora. E as diferentes possibilidades, de muitas possibilidades, né? É sempre passando assim para as pessoas algo que seja na prática, que elas possam
experimentar, né? Porque de teoria, tá todo mundo já cansado, né? Muita teoria, muita coisa e blá, 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 blá. Importante é a gente ficar em paz, né? Escolher a paz e a felicidade, estar em paz mesmo. Isso é interno, interno. Assim, não quer dizer que você não pode mais conviver em família, ou seja lá o que for, não é isso. É você ter paz interior. Agora, você tem que promover isso, mesmo que em algumas situações você tenha que criar uma distância entre algumas situações e pessoas. Agora, vou dar uma clareza, né, que vocês estão careca de saber, mas vou falar, para de pegar a vida do outro e puxar para dentro da sua. Para de pular dentro dos problemas alheios, das situações. Deixa o outro resolver a vida dele. Para de trazer para si. Para de trazer para si, porque isso é um grande equívoco. Então, o equívoco da empatia. Eu tenho que me colocar no lugar do outro. Quando você faz isso, você traz o universo do outro inteirinho para dentro do seu universo e você que se lasque. Então, vocês têm que aprender a ter o seu universo, olhar o outro, o universo do outro, com todo o contexto de vida dele, parar de trazer para si ou de querer experimentar ou querer entender. Que aí você traz o universo do outro e aí você fica aí numa vida escassa, cheia de problemas, até de saúde, não sabe por quê. Né? Onde você colocar foco, onde você colocar a sua atenção, isso vai crescer. Você vai trazer para dentro do seu universo. Então, preste atenção. Ficou muito nítido para mim. Vou levantar da cadeira e sair da mesa de negociações. Então, cada um vai escolhendo a sua própria realidade, dia após dia, hora após hora. Eu escolho o tempo inteiro. Você não entrar na realidade do outro não quer dizer que você tem que desprezar o outro, que você não vai dar uma atenção. A pessoa está lá com uma situação de saúde na família. Seja atencioso, como é que está, tudo bem, né? Pergunta para você mesmo, eu posso contribuir com alguma coisa, sim ou não? Falar não é não. Sim, como eu posso contribuir? O universo quer isso, que eu faço com isso? Posso mudar isso? Se sim, como eu mudo isso? Agora não sai arvorando, né, querendo mudar a vida de todo mundo. Vai apertando os botões das suas próprias escolhas, isso mesmo. Vai fazendo as suas escolhas, vai olhando, porque nós aprendemos muita coisa, né? Muitos pontos de vista degenerativos mesmo. Essa história de que tem que me colocar no lugar do outro, o outro está vivendo, o universo dele foi ele que criou. Você vai pular lá no meio para entender o que ele está passando. Não, eu tenho que sentir o que ele está sentindo. Vai, vai então. Mas depois não reclama. Gente, a gente tem tudo para ficar bem. Mas nós é que cavamos. Nós cavamos os buraquinhos certinho. A gente vai atrás. Tá muito tranquilo. Eu tô muito em paz. Eu tenho que caçar uma confusão. Qual a vida de quem que eu vou mirar aqui, que eu vou lá, que eu vou... Aquela amiga que o marido dela é assim, assim, assado. Eu vou me meter no negócio todo. Eu vou me meter no negócio todo lá. Meu Deus do céu. Umas ligações aqui entraram. Então, assim, eu vou lá me meter na vida do outro para poder trazer... sensações, emoções.
Vai caçar alguma coisa para você fazer que te traga verdadeiramente emoção. O quanto que a gente tá viciado em fofoca e ficar cuidando da vida do outro, né? Não é por aí? Então, meus amores, esse curso das Forças Invisíveis que eu gravo uma vez por ano, já está disponível para quem quiser. O que a gente aprendeu sobre empatia está equivocado, né? Totalmente, totalmente. Você traz tudo aquilo para você. Então, o aprendizado nosso de paranormais é não entrar né, ficar enfiando na energia do outro, na vida do outro. Assistir, observar. Assim, o terapeuta, eu como terapeuta, eu fechei, a hora que termina a minha sessão, terminou, eu desligo e vou cuidar da minha vida. Não posso ficar com aquilo. Isso é um aprendizado, né? É um aprendizado. Aí eu aprendo o dia inteiro, todo dia, toda hora. Gigi, eu me enrolei muito por querer resolver a vida dos outros. Tudo que consegui foi muitos emaranhados para a minha vida, exatamente. E no final, não pensa que você vai ser querida por isso, não. Você está se metendo onde não é chamada. E pensa não, porque a pessoa ainda se volta contra você. Cuida da sua vida. Você pode entregar alguma coisa para o outro em algum momento, uma energia, uma palavra, desde que a pessoa te procure. A ideia das pessoas é normalmente enfiar o dedo lá na vida delas e ficar, principalmente família. A gente puxa, né? Puxa e depois não sabe o que faz, segura peão. É isso mesmo. Então, essa escolha de ter paz e ser feliz e deixar de querer ter razão, deixar de querer se meter na vida do outro, não tá dando conta nem da própria vida, né? A maior armadilha é ser mãe e querer cuidar da vida dos filhos. E essa é a armadilha que mais pega na América Latina absurdamente, né? As mães, elas só são mães, mais nada. E aí os filhos vão embora, vão ter a própria vida e elas não sabem ser outra coisa. Ela quer se meter, aí ela vai virar avó, mas ela vai se meter na vida, aí vira aquela, né, que você sabe precisa falar aqui. Então, gente, por favor, vamos cuidar da nossa vida, fazer as nossas escolhas, como se fosse possível sofrer no lugar deles, e fica, e é essa cultura, né? Essa cultura da Mater Dolorosa. Gente, enquanto tiver, né, um troninho de vítima, ninguém cresce. É vítima, o outro é culpado, sempre tem um culpado, a outra é vítima. Tem uma frase que diz: aqueles a quem tudo é preciso dizer para convencer, tudo eu diria inutilmente. Exatamente. Convencer, não tem que convencer ninguém. As forças invisíveis contribuíram muito para sair desse modo, sim. Percebi tudo o que eu estava trazendo para a minha realidade, exatamente. As forças invisíveis é você se empoderar e sentar no seu trono e, olha, comandar a sua vida. Liberar, né, as entidades também que estão... Gente, vocês já imaginaram a quantidade de entidade sem corpo físico que está grudado no seu campo, vivendo a sua vida, comendo com você, fazendo tudo, escolhendo sua roupa, escolhendo seus relacionamentos, escolhendo tudo. Eu vejo muito isso na apometria, na minha sessão, muito. Meus amores, vou ficando por aqui, daqui a pouco eu tenho que atender, Gigi tem que resolver umas paradas aqui na chácara, e depois eu vou atender.
E sexta-feira espero estar aqui com vocês, continuando esse papo quântico da Gigi, delicioso, gente, muito gostoso. Nossa, eu tô assim, e viu o tanto que eu tô relaxada? Nossa, aquela live de segunda valeu, viu? Modo relaxado. Eu quero todo mundo a partir de agora no modo relaxado. Tá bom, queridos? Beijo grande. E essa semana, né, esse resto de semana aí maravilhoso para todos vocês. Beijo, beijo, beijo e até a próxima live. Tchau.